Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui mais uma leitura onde a gente vai trabalhar juntos. Você vai escolher o seu grupinho através de olhar ali para as cartas, para o número ou até mesmo a chave que mais te chama a atenção. Já vou deixar uma imagem aí para você pausar e escolher, mas queria te contar antes que se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link vai ficar na descrição desse vídeo, é só clicar no título que ele abre a caixinha de descrição e lá você vai achar os capítulos também de cada um dos grupinhos, tá bom? Então se prepara, se concentra e escolhe o seu grupinho. Vamos lá então, vamos começar aqui essa leitura com o meu grupinho número 1, que escolheu essa chave aqui, que eu achei bem intrigante. E vamos descobrir juntos qual que é a carta que está por trás disso aqui. Então, a primeira parte da sua mensagem, que vem falar sobre a chave que precisa ser virada, começa dizendo que... Para algumas pessoas tem um elemento de tempo, porque essa carta fala de outono. Então, de repente, a questão que você está se questionando, que você está perguntando, tem a ver com o tempo, ou precisa de um pouco mais de tempo, dependendo de onde você está, que lugar do mundo você está assistindo agora. Pode ser uma confirmação de que é chegada a hora ou que outono é um momento oportuno para ver as coisas se desenrolarem nessa situação. A outra coisa sobre essa carta aqui é que ela traz um corvo que é um símbolo de... é um animal familiar, bem conhecido, né? Que representa a mágica, né? Ele auxilia, diz a lenda que ele auxilia figuras mágicas como um familiar que é xereta. Você já reparou o corvo nos filmes? Ele é xereta, ele vai lá, ele fica olhando muito bem o que está acontecendo, escutando as conversas, depois volta e conta para aquela pessoa que é o guardião do corvo, o que foi falado, onde as pessoas estão, essas coisas. Então, de repente, que interessante como está saindo essa mensagem. De repente tem informação que você não sabe que você recebe. Então, uma das respostas para a sua pergunta, qual é a chave que falta virar, é de repente receber informação, entender melhor um contexto. E aí aqui já tem uma orientação. Também assim, eu fiquei ouvindo que assim, mas alguém manda o corvo, né, ir acompanhar uma situação. Então, de repente, o que falta para virar a chave é fazer perguntas. Aí tem uma coisa também com essa carta que diz assim, sobre deixar ir o antigo e descansar. Então, para algumas pessoas... você tem essa questão de o que ajuda a virar a chave é o deixar ir, é o concluir, deixar uma história descansar ou você descansar de querer ver uma validação, uma confirmação, uma resposta. Mas eu vou falar para você que eu sinto que para muitas pessoas essa coisa de ganhar acesso, de entender melhor uma situação, um contexto, tá falando bem forte. Inclusive que para conseguir deixar uma coisa ir e ficar descansado, tranquilo, essa dinâmica que a gente estava falando pode ajudar, pode cumprir com um papel disso. Eu tô notando aqui agora também que essa chave, né, que você escolheu, ela me intrigou porque ela é uma chave assim, sem aqueles dentinhos, né, que a chave tem. Então, olha só que interessante, numa conversa que já começou dizendo assim, mas tem informação, tem coisas que você ainda não sabe, que você não tem, informação que você não tem acesso, né? Então, o que falta virar a chave... os dentes, né? Alguém dar com a língua nos dentes, não é essa a expressão? Ai, que interessante que esse meu grupinho número 1 tá conversando de um jeito bem criativo aqui, adorei. Adorei essa energia que vocês estão trazendo aqui para a conversa. Que mais que a gente pode saber do que é que falta para virar a chave
nessa situação ou nesse momento para você? Tem um reforço dessa mensagem, porque nós temos a deusa da lua, que nesse baralho aqui representa a carta da lua no tarot tradicional. E essa coisa da lua também falando sobre as coisas que não estão às claras, de repente a próxima lua importante traz, ou na última lua importante, uma lua cheia, né? Uma lua cheia normalmente ela ilumina um pouco mais as coisas, porque ela tá mais iluminada lá no céu. Então, independente de quando você está assistindo essa leitura aqui, essa lua cheia mais próxima de quando você está assistindo está dando uma outra indicação de tempo, um período, né, para você lembrar do que estava acontecendo naquele momento, ou ficar de olhos abertos para prestar atenção, fazer as perguntas, como a gente falou, mais ou menos nesse período. Essa carta aqui da deusa da lua, ela me fala muito sobre uma intensidade emocional também. Então, isso aqui é importante porque muitas vezes algumas pessoas podem estar evitando. Engraçado isso. Agora eu ouvi assim que para muitas pessoas para se perguntar se você também não está evitando fazer perguntas, evitando ter acesso a mais informação com receio, né, daquilo que virá na resposta, ou do que você vai descobrir, o que você vai encontrar, porque de repente tem um envolvimento emocional muito grande. Então, tem um pouco disso também. Aí a próxima carta mostra essa figura que abre esse portão e segue em frente. Então, por isso que eu estou dizendo também que para muitas pessoas a mensagem já até fala assim, olha, e se pergunta também se você não tem um certo receio, uma ideia, uma sensaçãozinha daquilo que você pode não gostar de ouvir, ou que você acha que você pode perder se você fizer essas perguntas, ou um medo, né, uma preocupação em que direção que mexer com essas coisas vai te levar. Interessante isso, que nessa parte aqui a mensagem começa a te desafiar um pouquinho, né? Trazer o seu lado das coisas e perguntar, mas isso você sabe que quando a gente não sabe uma coisa, a gente vai e pergunta, a gente investiga, a gente rodeia o assunto. Por que que você não tá... por que que você também está evitando um pouco com rodeios em relação a essa questão? O que mais que a gente pode falar em relação a esse grupinho número 1? Maravilhoso. Aí a primeira carta que cai na mesa é justamente a carta dos segredos, que tem um monte de chave e outra lua aqui. Aí ela veio acompanhada da carta da rosa branca de esperança, E eu ouvi assim essas duas cartas juntas. Eu ouvi mais de uma coisa. A primeira foi uma mensagem de acolhimento, inclusive, de não se preocupa porque mexer nessas coisas, fazer essas perguntas, né, entender o contexto, essas coisas que a gente estava falando com a primeira carta e tudo mais, que isso, na verdade, abre possibilidades e um pedido de enxergar as coisas dessa forma, não num sentido de perda, de receio, de luto, dessas coisas, né? Mas um pedido de enxergar esse momento mas é assim que se abre mais possibilidades. Rosa branca da esperança. Também outra coisa que eu notei é que essa figura com a lua e o molho de chaves é uma menina mais nova. Eu não sou muito boa de dar idade para criança, mas eu acho que essa menina deve ter uns 10 anos de idade. E aí,
quando eu olhei para a próxima, me parece ser a mesma menina. Elas são muito parecidas, elas têm as mesmas características, né? Estão olhando na mesma direção, só que essa aqui é mais velha. Eu vejo essa figura nos seus 20 e poucos, né? Então, esse elemento de tempo, ele aparece aqui de novo, com a sua mensagem. Primeiro veio com uma estação do ano, depois veio falando do calendário, né, desses momentos também de lua cheia. Aí veio falando desse elemento de idade, do tempo que passa, de amadurecimento ou de coisas que aconteceram na infância, essas coisas. Então, essa mensagem aparecer aqui assim também está dizendo o quê? Que muitas vezes o receio é um convite para considerar isso. Se esse receio de encarar essas coisas de frente e de fato dar os movimentos para ganhar acesso àquilo que você está se perguntando, né? Ou que você... Enfim, essa movimentação que a gente conversou, se não tem um receio por questões de passado, entendeu? Outra forma de falar isso, se esses receios ou se o jeito de lidar com essa situação, ele é realmente por conta do que é o tema da situação que você está refletindo, que te fez escolher esse grupo, ou se não tem uma bagagem, né, de coisas que você viveu lá no passado, seja quando você era criança, ou às vezes também quando você era mais novo, né? Não sei você, mas eu já não tô mais nos meus 20 também não. Então também tem isso. Não faz muito tempo eu fiz uma leitura falando de retorno de Saturno, é uma mensagem que vem aparecendo bastante. Retorno de Saturno tem essa coisa, né? Momentos de aprendizado profundo que acontecem em vários estágios da nossa vida, que é quando a gente se transforma, a gente amadurece e a gente inicia uma outra fase da nossa vida. Então, de repente, tem uma coisa sobre isso aqui também. De repente, essa é, inclusive, um dos dentinhos da chave. Aí, quando eu pergunto mais sobre isso aqui, então essa resistência, né? Vem essa carta falando de aceitação. Então, tem algumas coisas que a carta de aceitação diz. Primeiro de tudo, é assim, se aceitar será ajudado. E aí, reforça aquela parte da mensagem que está falando, mas veja bem. Será que você também não está, ao mesmo tempo que está perguntando, curioso e meio que reconhecendo, será que você não está evitando olhar para essas coisas por alguma razão? Então, aceitar essa ajuda, aceitar orientação, aceitar passar por esse exercício aqui, vou falar assim. Aí tem uma outra coisa aqui que para algumas pessoas o tema é aceitação, ser aceito, né? Como se é, com as suas características, ou você aceitar a situação como ela é. Então, a chave, aqui eu sinto que é a chave. A chave para colaborar com aquelas primeiras coisas que a gente estava conversando é a aceitação. E uma vez que se vira essa chave, você também colabora e também se permite, olha que interessante, dar os movimentos, fazer as perguntas, pesquisar, perguntar coisas que você está achando que são a chave. Mas a chave é mais embaixo, entendeu? Do tipo, o buraco é mais embaixo com essa chave aqui. O que mais que a gente pode falar sobre esse meu primeiro grupinho e uma orientação que ajude a encontrar o que falta nesse momento, nessa nossa conversa, para virar a chave que precisa ser virada. Se a gente tem uma chance de virar uma chave juntos aqui e depois o resto você dá movimento, eu queria poder ter essa chance de fazer isso aqui com vocês. Então, eu vou pegar
Já que tem tanta energia de sagrado feminino aqui, né? Nós temos um corvo e 1, 2, 3, 4, 5 representações de sagrado feminino. 5, 6, na verdade, né? Porque tem duas aqui. 2, 4, 6. Tem 3 duplas. O que mais que a gente pode falar, então, sobre como que a gente pode juntos aqui colaborar para virar uma chave com o meu grupinho número 1, que aí depois, com essa chave virada, essa chave interna, é uma chave interna, eles seguem em direção a essas outras informações aí que a gente estava vendo. Maravilhoso, sabe por quê? Porque a gente estava falando da idade, né? Dessas figuras. E aí tem Perséfone na mesa. Perséfone é um mito. Opa, desculpe o barulho. Perséfone é importante. É um mito sobre amadurecimento. Aí tem o nome dessa carta é inexperiência, porque no mito de Perséfone ela tá caminhando num... Ai, veio várias coisas já. Ela tá caminhando num campo e ela vê uma flor de narciso. E aí ela acha aquela flor linda, ela abaixa para se pegar aquela flor de narciso e aí ela é capturada e levada para o submundo por Hades, onde ela é feita prisioneira. E é também um conto da mudança de estações. A gente começou com o outono e na história de Perséfone é isso. Quando ela está lá no submundo, enquanto esposa de Hades, né, capturada na superfície, é outono, inverno. E quando aí se faz um acordo, tem toda uma história, tem inclusive quem resgata Perséfone do submundo é sua mãe. E energia de sagrado feminino, arquétipo de mãe, né, dama, donzela, dama, mãe e anciã. Enfim, e aí quando Perséfone está na superfície, nós temos primavera, verão. Então, de repente, também tem uma conversa aqui que você consegue identificar acontecimentos e fatos nessas épocas do ano, quando era primavera, verão. Desculpe, espirrei muitas vezes. E aí essa movimentação num contexto de outono, como a gente estava falando ali. Outono também faz referência a essa coisa do olhar para dentro, né? Tô me ligando agora, depois de passar um tempo conversando aqui, que desde o começo é uma mensagem que também tá falando, ei, primeiro tem uma chave interna, depois tem toda uma movimentação. A próxima carta que aparece junto com... Também muito importante, essas duas cartas aqui. A próxima carta que aparece junto com Perséfone, não sei se eu vou falar certo, mas o nome dela é Ceridwen. Enfim, essa representação de potencial aqui na mesa. Então, olha só, a aceitação, potencial. Então, muitas vezes, essa chave interna tá falando de não se sentir aceito, achar que não consegue, né? Essas coisas todas. Também uma dúvida de às vezes sentir que cometeu um erro e aí ficar se questionando se você consegue avaliar as coisas do jeito certo ou fazer as coisas, porque veja bem, Perséfone se viu numa situação muito desfavorável porque foi lá e foi, como é que se diz? Não é inocente, a gente usa a palavra, né? Enfim, se viu numa situação desfavorável onde foi capturada lá porque caiu numa armadilha, né? Pode falar isso, mas também tem essa coisa. Ela, se for conversar com Perséfone, ela pode falar: ai, se eu não tivesse parado para mexer naquela flor, como eu pude não perceber que era uma flor falsa, não sei o que, nanana, entendeu? Então, tem uma coisa aqui sobre essa dúvida de uma coisa vivida. Eu sinto que é isso, tem uma experiência vivida, tem decisões, um jeito de uma coisa internalizada de algo que foi vivido quando você era mais jovem, se foi nos 20, se foi quando era criança, se foi as duas coisas, mas essa coisa de inexperiência, imaturidade versus o quanto isso está
impactando potencial, você acessar o seu potencial, as suas possibilidades e deixar claro que então também é uma mensagem que está dizendo que tem mais potencial, tem mais possibilidades disponíveis para você. Tá bom? Olha, eu espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, eu vou adorar continuar essa conversa com você. O meu site de agendamento é o pollination.com.br. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. É só clicar no título do link que ele abre a caixinha de descrição. Beijo grande pra vocês. Tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima. Vamos lá então, vamos começar aqui essa leitura do meu grupinho número 2, que escolheu essa chave aqui. Vamos descobrir juntos qual que é a primeira carta, tema central aqui da nossa conversa. Então, qual é a chave que você precisa virar agora? A chave que falta nesse momento, acho que foi essa nossa pergunta central, né? Mas interessante que saiu assim. Muito bem, eu vou mostrar para você, a primeira carta é o Cavaleiro. E aí... Nossa, tem várias informações. Deixa eu focar. Essa carta mostra um cavaleiro. Aqui atrás dele tem um cálice que me lembrou uma conversa de Santo Graal, né? Aí tem uma rosa vermelha, tem algumas rosas vermelhas, mas tem uns botões e uma rosa vermelha aberta. Nessa estrutura aqui atrás dele, eu diria que ele tá assim, na saída de um castelo, né? Tem também essa imagem das rosas, né? Na arquitetura aqui. Aí ele tá com uma capa branca. E ele tá com a sua espada numa posição bem solene, assim. Então ele é um cavaleiro, mas ele não tá bravo, não tá com cara de quem tá precisando defender a sua própria posição nesse momento. Olha que interessante, de repente essa é a chave que precisa virar. Não tá precisando defender a sua posição nesse momento. Aí... Tem uma carinha bem tranquila nesse cavaleiro aqui. Eu tô notando também que no rosto dele tem algumas cicatrizes, mas é engraçado que eu tô entendendo que são cicatrizes, porque é o que faz mais sentido na arte aqui. Mas de primeira, quando eu olhei, é como se fosse as raízes das rosas, entendeu? Então uma coisa que conecta essa figura com as rosas que estão ali atrás, como se fossem tudo parte da mesma coisa. Aí essa carta diz assim: seja corajoso e honesto. E aí a carta do cavaleiro, o que ele vem contar também pra gente? Quais são os valores que a gente sabe, né, de um cavaleiro? Então tem esses valores de honra, né, de muitas vezes sacrifício também, são figuras que fazem votos, né, de lealdade, de honra, de sacrifício para proteger, né, para lutar por um rei, uma rainha, um reinado, uma nação, uma pessoa numa posição de autoridade ou uma nação, um grupo, um coletivo, né? Aí, o que mais me chama a atenção é que tem uma coisa entre... Tem uma sutileza com essas rosas e esse entendi, tá? Aí o primeiro de tudo é esse, de que uma coisa que pode ser o que vira uma chave, que proteger, mostrar lealdade, conquistar, não, nesse momento aqui a gente tá vendo, não tá vindo com uma energia de conflito, não tá vindo com polaridade, não tá vindo com quem fala mais alto, nada disso. E aí, de repente, você pode se enxergar no papel desse cavaleiro, ou de repente essa é uma mensagem que tá falando de alguém pra você, do tipo, é isso que essa pessoa tá querendo fazer. Às vezes a gente não reconhece que tem alguém tentando proteger algo, ou que está na defensiva em relação a algo, porque tem um conjunto de valores, entendeu? Mas porque não tá
naquela caricatura do cavaleiro, sabe? Que é agressivo, a espada em punho, falando alto, aquele filme Esparta, né? Não é esse cavaleiro não faz parte daquele filme. Esse cálice aqui também, né, do Santo Graal, aqui tem uma coisa que eu vejo ele protegendo também, isso aqui. E eu gosto porque esse cálice aqui do Santo Graal tá me lembrando aqueles documentários, né, que falam dos historiadores, que falam assim, porque na arte e nos filmes, quando se fala de Santo Graal, se mostra aquele cálice de ouro, né, pesado, bonito, mas era provavelmente feito de madeira, uma coisa tão simples assim, né, porque, quem era o dono do cálice era carpinteiro, né? Não era riquíssimo, não era milionário, essas coisas. Então, não faz sentido. Então, tem uma coisa que isso me chamando a atenção também é o seguinte, de que tem muita honra, tem muita tranquilidade, muita paz também, e em proteger algo que, apesar de simples, tem muita beleza nisso. Então não é sobre o valor do cálice, o material do que ele é feito ou não. Eu tô querendo evitar, porque o Santo Graal é uma daquelas coisas também que é aberta à interpretação, né? Então eu vou deixar essa reflexão aí, inclusive, de repente é essa chave que vira. O que é o seu Santo Graal para você? Se você fosse pensar assim, hoje, com quem eu sou, né? Com o que eu sei, com o que eu gosto, que eu não gosto, que eu tenho. O que é Santo Graal significaria o que para mim nesse momento? Então, de repente, isso pode fazer parte da chave também. Eu vou tirar mais cartas aqui. Aí, antes de pegar mais cartas, a chave que você escolheu está conversando comigo também. Essa é uma daquelas chaves de cadeadinho de mala de viagem, sabe? E ela vem com cópias extras. E eu lembro que da última vez que eu usei, eu comprei porque eu ia fazer viagens longas e é bom. Só que eu lembro que abriram a minha mala de qualquer jeito. E aí eu lembro de ter ficado frustrada, chateada, porque, poxa, eu especificamente comprei o cadeado e coloquei chave, passei chave, que era para que não fosse aberta, mas as malas foram todas abertas de qualquer forma, né? E como que abriram com a chave e o cadeado? Não é uma história de que algo foi roubado da minha mala. Não fica tranquilo. Desculpa se você achou que a conversa ia nessa direção. Mas tem uma coisa aqui sobre proteger, preservar, guardar e tomar medidas extras para preservar aquilo que é valioso, entendeu? E essa coisa desses chaveirinhos, a gente sabe, não sei se você já ouviu isso, né? Que é sabido que, olha, é meio assim, é para dificultar, porque se chegar no aeroporto e eles precisarem abrir de qualquer forma, eles vão abrir, com ou sem isso. Mas todo mundo meio que coloca, ou as pessoas que eu conheço, né, colocam porque diz, diminui as chances, né, de ficar abrindo mala. Então tem essa coisa de... Isso pode fazer parte da chave que precisa ser virada também, de quais são as medidas que se pode tomar, medidas preventivas, né? Medidas preventivas para evitar de que algo importante seja comprometido, e tudo isso com muita tranquilidade. De novo, eu vejo esse guerreiro tranquilo, ele não é nada agressivo. Inclusive, quanto mais eu olho para ele, mais tranquilo eu vejo ele, mais eu percebo ele poderoso. Porque tem uma coisa assim, se ele tivesse todo bravo, todo gritando, todo não sei o quê, eu ia olhar para ele e falar, tem uma fragilidade aí, hein? Tem uma...
tem algo frágil aí, né? Mas justamente porque ele é tranquilo dessa forma que eu sei que esse é um guerreiro de alto escalão, inteligente e, portanto, se tem alguma força oponente, tem que ficar preocupado com ele, não vice-versa. Aí, as próximas cartas que aparecem aqui. Falei que tinha uma porta aqui atrás, né? Tinha uma porta. Aí a próxima carta é como se tivesse aberto uma porta, essa porta. E atrás dessa porta aqui dele, o que ele tá guardando? Conexões afetivas. Conexões afetivas. Tô dizendo que de repente, ó, essa chave é sua e toda essa conversa tá falando de você. O guerreiro é você e toda a conversa tá falando de você. Olha como você pode se comportar ou como as outras pessoas podem te ver e não sei o que, nananã. Ou, né, tem essa opção, esse jeito também de guardar, de preservar algo que é importante e tudo mais. Mas, de repente, essa é uma mensagem que está te contando mais sobre alguém que você esteja percebendo de um jeito diferente, entendeu? Então, eu vejo esse guerreiro, na verdade, ele está aqui na frente, defendendo, preservando algo que é o Santo Graal, conexão afetiva, algo que é muito importante de coração, que não é negociável. Aí, esse elemento da viagem aparece de novo, porque falei para vocês da minha chavinha e aqui mostra uma nova jornada e essa figura com o quê? Com malas, né? E aí essa carta da jornada mostra essa figura numa ponte. Então tá no meio do caminho, não tem clareza ainda, mas a gente sabe que se a gente continua observando aqui, em algum momento ela chega nessas plaquinhas, nessa luminária e vai ganhando mais direção. Então, isso também está atrás da porta, dizendo que de repente tem planos, tem uma jornada, tem movimento, não tem muita clareza ainda de como dar movimento, para que direção, e muitas vezes isso é o que também não está sendo expressado, mostrado por trás dessa figura do guerreiro aqui, mas isso mora atrás dessa porta também. Essas ideias sobre movimento, uma renovação, uma nova jornada, mas também ainda no meio do caminho, não tendo clareza de como. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 2? Aí tem uma coisa aqui que diz o seguinte, é um pedido para não se chatear, e esse é um momento de pequenas vitórias. Aí é engraçado, né? Isso aqui é um corvo, que não é um corvo, mas me lembrou o corvo que apareceu no primeiro grupinho. Enfim, aqui mostra um ratinho com esse pássaro em mãos e o nome da carta é Pequenos Triunfos. E o que eu mais senti com esse conjunto de cartas é falando assim, de que, de novo, pode estar falando de alguém ou de você, um pedido de enxergar, de celebrar os pequenos triunfos, porque às vezes tem uma chateação, uma frustração, uma decepção com não ter a clareza do movimento, entendeu? Para muitas pessoas, a gente pode estar até conversando sobre as coisas que não são ditas, né, numa situação, e que aí dificulta virar uma chave, porque são coisas que ficam guardadas ao invés de serem ditas. Se você se reconhece nesse cavaleiro, também tem uma coisa aqui dessa chave, desse grupinho, que diz que deve ter alguém também fazendo essas perguntas, interpretando as coisas como defensiva e tudo mais, e o quanto vale a pena ou não abrir essa porta, né? Abrir esse diálogo. Também essa carta de pequenas vitórias acompanhada do sem chuva hoje, né? Sem lágrimas hoje, pedindo dizendo que esses pequenos passos podem causar uma frustração, mas também pedindo para não trazer
lágrimas, chateação, tristeza, reconhecendo que tem muita honra em tudo que a gente está conversando aqui, tem muito respeito, tem muita admiração, tem muito disso, mas que aquilo não tem muita clareza de movimento, então tem pequenos movimentos, pequenos triunfos, pequenas ofertas, que não significa descaso, que não significa falta de reconhecimento de valor e essas coisas. Então, e aí eu fico vendo isso. Só conseguir ter esses pequenos triunfos é uma fonte de chateação e ao mesmo tempo também é esse pedido. Não se chatear, não trazer dor para um momento que nesse momento só possibilita pequenos triunfos. Vou tirar uma última cartinha que eu acho que dá tempo antes de acabar minha bateria. Vamos ver, senão a gente volta aqui. Uma orientação final para esse meu grupinho número 1 e a chave que precisa virar. Aí vem a carta da Lua. Aqui a carta da Lua fala de alma, caiu bem em cima ali, jornada da alma, né? Uma jornada da alma. Tínhamos o Sol na mesa, aí entrou a Lua, falando dos pequenos triunfos. Tem uma alma, tem destino. Destino também aqui fala do dedo de Deus, né? Intervenção divina que ajuda. Eu sinto amor. Muito bem, espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular e continuar essa conversa no pollination.com.br, meu site de agendamento, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Um beijo grande para vocês, estou mandando muito amor, muita paz e até a próxima. Vamos lá então, vamos começar aqui a leitura do meu grupinho número 3. A gente vai descobrir juntos aqui a sua carta, mas a chave que você escolheu foi essa aqui. Vamos ver qual que é o tema central desse grupinho número 3. Aí nós temos a carta do Mestre Shaolin, que diz assim: mantenha-se gracioso na sua forma de agir e de dar movimento. Movimentos e ações em gratidão, em graciosidade. Já te mostro a carta, mas aí mostra uma figura... Tem dragões, né? Esses símbolos chineses, e aí tem uma pulseira de sândalo no braço dessa figura, um símbolo do yin yang e um louva-a-Deus no outro punho. Então essa figura tem punho. É um contraste interessante com o grupinho número 2. Tá? De punho armado, só que essa carta ela fala que tem, ainda assim, ter graciosidade. Então, assim, a chave que falta a mensagem já começa dizendo que é encontrar uma forma de defender ainda de forma graciosa. Com esse dragão aqui atrás, eu fico ouvindo assim também. Por que é isso? Por que essa conversa é assim? Porque tem uma conversa sobre potência aqui também, né? O grilo aqui é um símbolo da consciência, né? De consciência, e no outro punho tem essa órbita que é um yin yang, que parece feito de ouro aqui, né? Então, equilíbrio, harmonia, né? Equilíbrio vale ouro, e a importância, a sabedoria, né? Da consciência. Então, quando eu me apresento, Mestre Shaolin, muito capaz de se defender, de defender uma situação. Eu fico vendo esse dragão aqui atrás dele também. Não sei se eu já mostrei a carta, inclusive. Me esqueci. Eu fico vendo esse dragão aqui atrás dele como se fosse assim, o que você não enxerga, mas o que vem junto é a força de um dragão. Então tem até isso, com a força com grandes poderes vem grandes responsabilidades, não tem isso? Então assim,
A chave que falta é encontrar esse equilíbrio de se mover com a potência e a força de um dragão sem destruir tudo à sua volta. Imagina um dragão entrando numa loja de cristais. Certo? O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 3 e qual é a chave que falta girar nesse momento? Aí tem mais uma carta falando de agir. Agir, aí vem essa mulher segurando uma moeda. É engraçado que é um baralho diferente, mas essa moeda que essa mulher aqui segura, e eu posso estar cometendo uma gafe tremenda, mas tem uns símbolos aqui que eu acredito que esteja em chinês, que seja uma moeda chinesa. Se eu tô falando errado, por favor, me perdoa. Eu não tô querendo, sabe? Mas tem isso aqui. E é interessante o que tá me chamando a atenção. Tem também tem flores aqui atrás, né? E aí eu acabei de notar que em um dos galhos que tá assim atrás desse sofá que ela tá sentada, tem um fiapo tem pedaço dessas fitas que fazem parte da roupa dela, o que mostra que essa figura aqui, ela passou por essas árvores, por esses galhos, antes de sentar aqui nesse sofá para tirar essa foto, por exemplo. E então tem uma coisa assim. Ela aparece aqui na frente para tirar essa foto, tá toda bonitona assim, ó. Ela tem essa flor no cabelo, cabelo arrumado, maquiada e cheia de frufru aqui, essa roupa cheia de detalhes, né? Será que é alta costura? Nesse sofá todo vitoriano, né? Uma coisa bem lady, bem refinada. Só que aí eu fico imaginando que minutos antes de sentar aqui para tirar essa foto, fazer esse retrato, que ela estava correndo no meio das árvores, né? E por isso ficou um pedaço da roupa dela ali no galho da árvore. Conversando de novo com essa ideia de movimento. Então tem uma coisa assim, é encontrar esse equilíbrio entre a chave que falta, é encontrar um equilíbrio entre dominar, se conectar, expressar, né? Esse dragão que é essa força, esse dragão, esses cavalos, essa versão dessa mulher que estava correndo no meio das árvores e acabou deixando até um pedaço da roupa ali na árvore. Esse lado menos domesticado, que tem muita potência, e também uma forma de se apresentar que comanda também não é respeito que eu quero falar, porque todo mundo é merecedor de respeito, isso aí é padrão, mas eu vou tirar mais cartas. Mas eu sei que para esse meu grupinho número 3 é essa conversa, não tem uma coisa versus outra, é encontrar o equilíbrio perfeito dessas duas coisas, desse lado menos domesticado, como a gente falou, porque ali tá o mestre Shaolin, ali tá o poder de defesa, tá uma potência intimidadora, inclusive, também muito sábia e tudo isso. Mas também tem isso, olha, por que é sobre encontrar um equilíbrio na forma de agir? Porque também tem isso, essa figura aqui, é muito mais fácil você querer sentar para conversar com ela ou olhar para ela e se sentir, como é que se diz? Não é acolhido, pode ser isso também.
Aqui pode ser um pouco intimidador com esses punhos fechados, entendeu? Apesar de ter sabedoria, apesar de ter muita sabedoria, apesar de ter muita potência, muito poder, com esse dragão, a pulseira ali, muitas contas de sândalo, né? Também tem todos os sinais de ter muito sagrado, muita sabedoria, muita potência, muito poder aqui. Mas eu fico vendo assim, que com quem que você preferiria sentar para tomar um café? Com essa figura ou com essa outra moça aqui que tá com o gatinho preto ali? Zig, cadê você? Vem cá me ajudar. Com esse vestido, nesse sofazinho, nesse ambiente mais, como se diz... eu fico querendo falar frufru, tá cheio de frufru. Mas o frufru, ele também tira o lado intimidador desse poder que eu sinto que também mora nela. Como eu falei, eu fico vendo que antes ela tava pulando no meio das árvores do mesmo jeito que esse outro cara aqui podia fazer, entendeu? Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 3 nesse momento? E qual que é a chave que precisa virar, ou qual que é a chave que tá faltando nesse momento? Aí essa carta, ela vem em reverso, que é Lorelai, o nome dessa carta. E ela tá reforçando que Lorelai aqui é uma sereia, né? Então, essa coisa de atração versus intimidação, né? Tá falando muito, muito forte aqui. A Lorelai, ela aparece grande também, novamente, versus esse barquinho. E ela tá ali, inclusive, segurando a âncora. Então, a gente olha aqui, apesar da Lorelai, ela parecer ser bastante jovem, pela carinha dela, pelos cabelos e tudo mais, provavelmente esses marinheiros que estão aqui dentro do barco podem ser mais velhos, mais fortes que ela, né? Mas, primeiro que, de novo, Lorelai faz referência a esse poder de persuasão, porque é o canto da sereia, né? E também a estatura, o tamanho, tá me lembrando de novo, né? O dragão. Tem uma coisa sobre a chave que falta é ajustar, equilibrar, harmonizar o jeito de agir, entendeu? Não porque tem certo ou que tá errado, não é porque tá faltando nada, mas é porque sem trazer essa harmonia pode ficar muito intimidador. Se Lorelai usa a própria potência, a própria força nesse barquinho, ela vira o barquinho. Se essa figura aqui, que tá com os punhos fechados, lança um movimento, vem com essa força desse dragão, entendeu? Então, tem essa coisa de proporção, ajustar a proporção e... Por que eu sinto que essa mensagem está falando sobre a chave que falta? Porque tem uma coisa sobre preservar quem está do outro lado, né? desses cenários que a gente está enxergando aqui. Mas também tem uma coisa sobre... pertencimento também, sobre as coisas ficarem mais fáceis para todos, inclusive para quem está se vendo, se identificando com quem está nessa posição de ter aí a mãozinha de dragão ou, sabe, essas coisas. Porque essa figura aqui, de novo, ela tem, eu fico vendo, tem assim um sinal. Só quem está prestando atenção vê que tem um sinal aqui, que é essa...
pedaço da fita, que deve ser tão caro, deve ser uma seda importada, mas tá um rasgo na roupa dela e esse pedaço lá na árvore. Então, só quem presta atenção ou quem sabe o que é correr no meio das árvores, se pendurar ali, não tá nem aí com a roupa que tá vestindo, deixando de vestir e somente deixar expressar esse lado mais selvagem ou menos domesticado. Só quem sabe reconhecer vai prestar atenção nesses detalhes, mas fora isso, essa figura ainda tem toda essa potência dentro de si e ainda é convidada para os chás e os eventos, tem um bom convívio social, entendeu? Então não é só sobre... Não tá criando vilões e mocinhos, quem tá certo ou tá errado, bonzinho ou ruinzinho. Não é sobre isso, é sobre a harmonia. Em harmonia, todo mundo se beneficia, é isso que eu sinto aqui. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do grupinho número 3 e o que é essa chave que falta girar nesse momento? Já que a gente está falando disso, vou pegar o meu oráculo animal. O que mais que a gente pode falar sobre essa chave que falta girar para esse grupinho número 3? Aí é interessante, essa conversa tá bem interessante. Aí com tudo que a gente já falou, aí eu sinto que a próxima parte da mensagem vem falar assim: se é isso que você está buscando, esse convívio, essa coisa, tá aí a sua resposta. Agora, você pode escutar tudo isso que a gente está falando e falar assim, mas quem disse que eu quero sentar nesse sofazinho cheio de frufruzinho e tomar chazinho? Então aí é uma outra conversa. Aí é uma conversa sobre espírito de aranha. Espírito de aranha, primeiro que a aranha não é um animal conhecido por ser super sociável, mas é um animal que justamente por ser como é, pela própria natureza, já produz aquilo que cria a própria casa, a própria casa já é feita de um jeito que atrai e caça a comida dela por ela, que gruda os mosquitinhos ali, né, os insetos. Então, tem essa coisa de reconhecer também um valor da sua individualidade. Aí essa carta fala, o espírito da aranha, tornando os seus sonhos realidade. Tornando os seus sonhos realidade. Aí essa carta saiu aqui em cima da carta do agir. Agir. Então, assim, essa coisa de encontrar o equilíbrio, a medida certa, eu acho que ainda é uma conversa válida para todo mundo, mas também é um desequilíbrio, né? Se forçar a sentar no frufruzinho ali, né? Naquela condição ali de frufruzinho e tudo mais, se é uma coisa que você não conversa com você de forma nenhuma. Eu vou até pegar o livrinho para isso aqui. Aí, quando eu peço mais informação sobre isso, nós temos Shakti, aparecendo na mesa, uma carta de número 45, e ela fala de transformação. Já que a gente está falando encontrar esse equilíbrio e a harmonia, eu vou dar um detalhezinho sobre os dois lados da mensagem que vem com essas cartas. Tem uma mensagem de empoderamento e uma mensagem de alinhamento. E aí eu acredito que a gente vai se beneficiar de tirar um pouquinho de cada um dos lados para ir encontrando esse meio do caminho. Aí essa carta fala assim: tem grande mudança a caminho quando essa carta aparece na mesa, ela vem para te apoiar. Aquilo que você está buscando, desejando e aquilo que você mantém o seu foco é aquilo que você vê crescer. Eu vou colocar assim. Inclusive vem dizendo que a sua força de vontade, o seu foco é o que ativa, o que chama a atenção dessa energia para vir te apoiar e te ajudar.
Ela responde e ela aparece para atender aos desejos do seu coração. Saiba que agora é o momento perfeito para se mover, movimento, agir, né? Para se mover na direção do seu eu superior. Você está pronto para essa grande mudança que você tanto busca, que você tanto pede? Tudo depende de quão honesto você vem sendo e quanto você está disposto a explorar as diferentes maneiras de ser autêntico no mundo. E a gente estava falando muito disso, né, na nossa conversa. Você tem essa mágica de uma energia divina de criação, aqui desse sagrado feminino Shakti, né, que apareceu aqui. Essa força vem para ajudar a fazer as coisas de um jeito diferente. Também a gente vai percebendo que Shakti, ela não é muito de frufruzinho, né? Só vou dizendo isso, ela não é muito de frufruzinho. Qual que é a mensagem de alinhamento? Às vezes as pessoas e situações na sua vida tem um papel de serem agentes de mudança, de virar a sua cabeça de cabeça para baixo. O que você achava que era de verdade você acaba vivendo uma experiência que desafia e muda a sua perspectiva em relação a uma pessoa, um jeito de se comportar, e muitas vezes é sobre passar por situações que você não tem controle sobre aquilo. Isso pode ser muito doloroso e muito confuso. E essa energia ela vem para ajudar a trazer orientação. Aí eu fico sentindo também que numa conversa sobre alinhamento, a gente falou tanto de reconhecer sinais, né? De que uma coisa se apresenta como uma coisa e na verdade tem outra coisa por trás. E que é prestando atenção nos detalhes que você reconhece, né, a verdadeira faceta dessa figura. Inclusive a mulher do frufruzinho ali que eu fico vendo, né? Coitada, peguei ela pra ficar falando aqui, tadinha. Aí tem essas coisas, né? Que, mesma coisa, nesse guerreiro aqui, ele tem os punhos fechados, mas você vê que tem um louva-a-Deus, tem o sândalo ali, então tem outros sinais também, que apesar de ser uma peçonha, você viu o que eu falei? Que apesar de ser uma pessoa de punhos fechados, que ele tem essa graciosidade no movimento, tem uma sabedoria maior. Então, meus queridos, grupinho número 3, tem uma coisa aqui sobre... Essa mensagem pode estar falando com você sobre aprender a reconhecer e aprender a tanto se conectar e agir e se mover em conexão com esse teu lado que é uma potência, ao mesmo tempo, sem que isso feche portas ou queime caminhos para você, né? Que não seja intimidador, agressivo, essas coisas, mas também tem esse outro lado sobre reconhecer quando as coisas se apresentam de uma forma ou alguém se apresenta de uma forma, mas não necessariamente é aquilo como está se apresentando. Lógico que aí, de novo, não é sobre criar mocinhos e vilões, porque a mensagem também está falando que tem um benefício de encontrar a harmonia dos nossos diferentes lados, das diferentes facetas, não é um pecado, né? Mas se a gente está olhando para uma peçonha, né? Como eu falei, uma coisa peçonhenta, aí já é uma outra conversa. Essa carta, então, ela está falando de uma grande mudança. Diz assim, você vê como aquilo que está fora de equilíbrio está te servindo, te ajudando a abrir feridas para que você possa finalmente curá-las? Você sabe que você está buscando mudança e essa metamorfose mágica abre espaço para uma vida melhor para você. Olha lá, aí vem essa Mulher-Aranha, o espírito da aranha, Mulher-Aranha é o filme, né? E tornando os sonhos realidade. Então, tem uma coisa aqui também que está dizendo o seguinte,
Esse pode ser um momento onde você pode encontrar com essas experiências de coisa conflitante, a pessoa que fala uma coisa e faz outra, ou se vê nessa incoerência de fazer uma coisa e falar outra, e tudo que a gente conversou. Aí tem uma outra camada dessa mensagem, que primeiro que é enxergar isso como, inclusive, experiências que estão em si ajudando a mudar a perspectiva, virar chaves, e não como vilões e mocinhos, como a gente falou. Tem uma outra coisa aqui também que vem falar o quê? Quando você vê uma intensificação desse tipo de experiência, reconheça. Quando você vê uma intensificação desse tipo de experiência, reconheça que são sinais de estar num caminho de grandes mudanças, de estar ganhando acesso a um pedaço ali da sua jornada que tá falando, olha, tá acontecendo assim porque é preparo para viver essas grandes mudanças que você vem pedindo, como saiu ali na mensagem de empoderamento. Vou pedir uma orientação final aqui para esse meu grupinho número 3, mas eu já conversei bastante, né? Até passei do tempo com vocês aqui. Aí vem energia de transformação de novo na mesa, aqui com energia escorpiana. Aí vem retorno de Saturno. Aí tá dizendo assim, esse é um pedaço em que uma energia que tá se identificando como Shakti aqui, né? Mas é energia, esse é um dos nomes dessa energia que ajuda a virar essas chaves nesse momento, para te amadurecer. Para amadurecer a sua habilidade de perceber essas coisas, né? Porque você está num caminho de nó do norte e de colheita. Se você tiver vontade de continuar a nossa conversa, o meu site de agendamento é o pollination.com.br. O link está na descrição desse vídeo. Eu espero que essa leitura tenha ajudado. Estou mandando um beijo grande para vocês, muito amor, muita paz e até a próxima.